Saudações, pessoal, bem-vindos ao canal. Vamos falar nesse vídeo do Ayacucho, o adversário do Grêmio na estreia tricolor da Copa Libertadores da América. Bom, para quem está mais acostumado a acompanhar o futebol sul-americano, o Ayacucho ele é o antigo Intigas do Peru, que até andou participando de algumas competições internacionais há algum tempo. Desde 2008 que ele é Ayacucho. Ele passa a ser Ayacucho depois que ele é comprado por um empresário e político peruano chamado Rofilho Neira Huamani. Ele é um empresário muito rico, bem sucedido da região de Ayacucho. Ele já como dono do Intigas renomeia para Ayacucho para homenagear o seu departamento, a sua cidade, enfim. E o clube passa a se chamar Ayacucho. Naturalmente ele vai crescendo aos poucos, o futebol peruano não é um futebol tão complicado, não tem tanto investimento assim, então não precisou investir tanto, claro, para os nossos padrões, né, para ele ir elevando o patamar do clube. Como é que o Ayacucho chegou nessa Libertadores da América? O ano passado, o futebol peruano também parou. Por razões óbvias, não precisa nem explicar o porquê, basta ver o que está acontecendo no mundo. Então a Federação Peruana, no final do ano, ela montou ali a toque de caixa, o que seria o antigo clausura. O antigo não, o que seria naturalmente o clausura. Mas foi um clausura disputar a toque de caixa, que eles chamaram ali de fase 2 na parte final, para definir um representante peruano na Copa Libertadores. E aí na final desse torneio deu Ayacucho contra Sporting Cristal, esse muito mais conhecido, muito mais tradicional. E o Ayacucho ganhou nos pênaltis, certo? Então, por conta dessa vitória, dessa conquista, o Ayacucho se colocou na Copa Libertadores da América. Como jogava aquele time? Deixa eu dizer de uma forma muito tranquila, não importa. Sabe por quê? Por alguns motivos. Primeiro, assim que o Ayacucho conquista essa vaga, o técnico sai. Sai o Gerardo Amelli e entra Walter Fiori, argentino, um sessentão, que é o técnico do Ayacucho hoje. Então o técnico que comandou o Ayacucho nessa conquista saiu, que era o Gerardo Amelli, para entrar o Walter Fiori. E mais, de todo o grupo, de todo o time do Ayacucho que conseguiu essa vaga, só restaram 4 titulares. Quer dizer, mudou tudo. Muita gente saiu, muita gente chegou. O Ayacucho é uma equipe absolutamente nova para esses enfrentamentos contra o Grêmio. Vamos para o time, sem antes dizer o seguinte, ou não sem antes dizer o seguinte. O último jogo oficial do Ayacucho foi em dezembro. 20 de dezembro contra o Sporting Cristal, eles perderam por 4-1. O mesmo adversário dessa final que levou o Ayacucho para a pré-Libertadores. Pegaram depois, enfim, o Sporting Cristal, tomaram 4. Desde dezembro, o Ayacucho não tem um jogo oficial. Eles fizeram, nesse meio tempo, alguns amistosos, fizeram um jogo-treino, mas nada de oficial. Então é muito difícil achar material sobre os jogos do Ayacucho. E isso vale pra gente e vale também para os próprios profissionais do Grêmio. Eu não tenho dúvida que a comissão técnica do Grêmio deve ter encontrado alguma dificuldade para encontrar material, para encontrar detalhes sobre o Ayacucho. Bom, o que é que fez o Ayacucho para esse ano? Como eu disse, ele reformulou quase todo o seu grupo, tem vários meninos muito jovens que foram promovidos. Se você olhar o grupo do Ayacucho, você vai encontrar vários garotos de 18, 19 anos que não têm um minuto sequer no profissional. E eles estarão, pelo menos, no banco de reservas na Arena do Grêmio para esse confronto pela segunda fase da pré-Libertadores. Destaques do time do Ayacucho. Eu vou enumerar alguns destaques que são assim, ó, jogadores que têm alguma história ou que têm assim alguma experiência no futebol, mas não são necessariamente grandes jogadores. Eu vou começar com uma figura espetacular que está no card do vídeo, uma figura bastante simpática, para dizer o mínimo, um sujeito peculiar, chamado Ardiles. Ele é o meia do Ayacucho e tá bem no fundo desse card aí, que foi o card de chamada pro vídeo. Cara, a ficha dele diz que ele tem 1,65 m. Mas na boa, cara, ele não tem, ele tem menos. Ele é muito pequeno, ele é uma criança perto dos outros.
faz aquele estilo ali, careca, cabeludo. Cara, é um sujeito muito engraçado. Ele é o meia do Ayacucho. Eu precisava até de zoeira fazer essa curiosidade. Mas vamos lá, vamos falar de alguns jogadores que realmente podem ter mais importância do que o nosso glorioso pequeno amigo Ardiles. Tem 2 uruguaios no Ayacucho que são tratados como os destaques do time. Um deles é o Sosa, um volante bastante experiente, e outro é um meia que recém foi trazido do Audax Italiano do Chile, chamado Lavandeira, que é um jogador bastante rodado, passou por vários clubes do futebol sul-americano, é um encrenqueiro de mão cheia, o que arruma confusão, o glorioso Lavandeira, não é pouca coisa. Cartões assim para ele aos borbotões. Então Sosa e Lavandeira, esses 2 uruguaios são destaques, digamos assim, do meio-campo do Ayacucho. E tem mais 2 jogadores, um deve ser reserva, que é o Pósito, que é um atacante peruano bastante rodado, passou por quase todos os clubes do Peru, também arruma bastante confusão, mas sabe fazer gol, deve ser reserva. Porque o titular foi trazido, ele é um jogador mexicano chamado Otoniel Arce. Esse cara, segundo a imprensa peruana, é a grande aposta do Ayacucho, e se parar e pegar os números dele, ele passou por 300 times do futebol do México, jogou no Necaxa, jogou no Monterrey, cara, jogou em quase todos os clubes do México também, Otoniel Arce. Os números dele são bons, ele tem lá, média na carreira, 1 gol a cada 3 jogos, o que não é um número ruim, vamos deixar isso claro, né? Otoniel Arce é a esperança de gols do Ayacucho, do técnico argentino Walter Fiore, para esse jogo contra o Grêmio pela Libertadores. Observa que o Ayacucho fez vários investimentos do meio para frente, do meio para trás não. É um time de jogadores desconhecidos. Lateral esquerdo chamado Mendieta, ele fez o gol dos 90 minutos do jogo que marcou a classificação do Ayacucho para essa pré-Libertadores, o Mendieta, lateral esquerdo, mas ele não é propriamente um cara conhecido. O Ayacucho contratou goleiros também, em especial um chamado Cavalotti, que é um argentino, veterano, deve ter quase 40 anos, que foi titular durante uma década do Gimnasia, mas não o Gimnasia e Esgrima de La Plata, o Gimnasia de Jujuy, na Argentina, que é outro, né, que não é o que você está mais acostumado. Cara, é um time cheio de jogadores desconhecidos, tá? Esse é o Ayacucho, sem grandes pretensões, e por aquilo que eu vi dos jogos da pré-Libertadores até agora, eu vi União Espanhola contra o Del Valle, eu vi o Santos contra o Deportivo Lara, o Ayacucho me parece, além de ser aquele menos tradicional, evidentemente, me parece, pelas informações que se tem, aquele com menor poder de investimento. O que nos leva a crer, até por um raciocínio lógico, é aquele que vai conseguir juntar a menor qualidade também. Mas vamos observar, o time é esse, os destaques são esses, as figuras são essas, e acho que deu pra gente trocar uma ideia aqui, um pouquinho pelo menos, sobre a história desse adversário do Grêmio na estreia tricolor da Copa Libertadores da América. Tá bem, pessoal? Se você chegou até essa parte do vídeo, até o finalzinho, eu imagino que você tenha gostado. Então, se você gostou, nada mais justo do que deixar o like no vídeo, porque isso ajuda bastante. E nada mais justo também do que você se inscrever no nosso canal. Seja bem-vindo aqui ao canal do Cristiano Oliveira. Tem uma arte aqui para você clicar e se inscrever e chegar junto com a gente. Tá certo? Valeu!